Fala pessoal, beleza? Sou eu de volta depois de algumas semanas desaparecidos aí. Gente, não tem desculpa, o motivo do meu sumiço é pura falta de disciplina. É, eu tentei aí nas últimas semanas, é, seguir uma frequência de vídeos, né? Trazer uma frequência de vídeos, mas é muito difícil, cara. Eu não tô tendo a disciplina para isso, então esse sumiço é por causa disso. Eu só posso dizer que eu sinto muito, estou tentando corrigir isso. Eu sinto falta de gravar, de aparecer aqui. Eu sinto muito estar deixando o canal um pouco abandonado assim. Então, eu estou tentando mudar isso e eu espero conseguir trazer aqui para o canal, né? Às vezes algumas reflexões, algumas discussões um pouco mais interessantes do que só a estatística. Estatística é muito interessante, mas extrapolar isso é muito interessante também. E hoje, né? Como eu senti muita falta de falar com vocês, de dar um sinal de vida, né? Eu tenho meu Instagram, mas assim, eu posto bobagem lá. Então, assim, quem me segue lá vê só bobagem que eu posto e vê que eu tô vivo. Quem sabe algum dia eu não comece aí a ver se eu produzo algum conteúdo no Instagram, enfim. Vamos ver isso com calma. Deixa eu ir devagar ainda, porque nem frequência aqui no YouTube eu tô tendo ainda. Bom, o negócio é o seguinte, eu queria, como eu falei, trazer um tema mais contraído e eu vou falar um pouco da história da estatística. E vou tentar passar brevemente, cara, das coisas que eu aprendi com estatística, né? Percepções e elucidações, né? Eu vou falar rapidamente, mas depois talvez eu faça outro vídeo específico. Visões que você tem com a estatística. Então, a primeira coisa é que a estatística, ela remonta da origem junto com a demografia. A demografia, demo é povo, grafia é escrita, então é a escrita do povo. Você vai tentar descrever o povo. Então você vai observar o povo, estudar, ver o movimento e tal das populações. E a estatística entra em conjunto com isso, porque não adianta você tentar descrever só com a teoria. Você precisa de números, principalmente quando você está falando de população. Então ela nasce junto com a demografia e aí há discussões, né? Eu pelo menos não encontrei um consenso a respeito de se foi no Egito, se foi na China, se foi na Roma. O fato é que as pessoas faziam censo, as pessoas faziam levantamentos demográficos, estatísticos a respeito das suas populações. Então, queriam saber quantos homens tinham, quantos homens no exército, quantos jovens, qual era a renda média das pessoas. Na verdade, não havia média nessa época, mas qual que era a renda das pessoas, quantos impostos eu poderia arrecadar, né? Você ter uma noção do seu povo. Um Estado precisa ter noção do seu povo e aí é daí que nasce a estatística do Estado. Estatística é uma ciência que nasce como uma ciência do Estado, junto com a demografia, com os censos e tal. Inclusive um nome, eu não gosto de falar estatístico. Aqui no Brasil a gente fala matemático, mas matemático é um adjetivo. Então, resultado matemático, né? Um livro matemático é um adjetivo. O estatístico é a mesma coisa, né? Quando você fala, essa é uma moça, uma estatística, você está falando de um substantivo. Estatística é um substantivo. Você entrou para estatística, você é um estatístico, é um livro estatístico. Então, assim, não casa muito. Em inglês eles combinam mais. Em inglês, o matemático é mathematician, então é matematicista, é o cara que pratica, exerce a matemática. E o estatístico é statistician, então é o estaticista. Eu prefiro esse termo em português, apesar de ter caído em desuso e estar associado com estadista e ser muito confundido com esteticista. Então, enfim, questões da língua portuguesa. Mas eu gosto do estaticista, que é o cara que pratica estatística. Mas voltando aqui, a gente volta nos censos junto com a demografia. No Egito, na China, na Roma, enfim, as pessoas faziam censo para ter noção das populações. E a média, eu não cheguei a ver isso a fundo, não vou falar bobagem aqui, mas eu creio que eu tenho quase certeza que a média é um negócio que havia há muito tempo, mas que não era comumente utilizado dentro do censo demográfico. Ele foi ganhar muita força no século XVIII, XIX, na Europa. Começaram a fazer média de tudo, média de nascimento, média de morte, média de tudo.
E aí é que nascem algumas estatísticas interessantes que, por exemplo, em média, toda a população tem menos de 2 pernas. Porque é muito comum alguém perder uma perna, ter uma perna amputada. Até há casos de pessoas que eventualmente nascem com um membro a mais, mas é tão menor do que a quantidade de pessoas que têm uma perna amputada ou as duas, que em média é 1,99. Então é interessante, né? Aquele lance, tem um cientista, eu não lembro o nome do cara, ele dizia que a estatística é uma ciência injusta, uma ciência nojenta. Ele não falava exatamente assim, mas ele dizia que a estatística é uma ciência injusta porque ela é uma ciência que diz que se você come nenhum frango e eu como um frango, em média nós comemos meio frango. Então, por isso ela é uma ciência que mascara a desigualdade. Só que a estatística não é burra. A estatística tem outros métodos, ela tem mínimo, máximo, tamanho da amostra, variância. Então, um estatístico de qualidade ele não vai olhar só a média. As pessoas têm em média 1,99 pernas. Que pena. Não, ele vai olhar a distribuição. Ele vai ver que as pessoas amputadas, apesar de serem uma quantidade relevante, são outliers. A moda, a média, a mediana, muito provavelmente é 2. Então, assim, a mediana talvez não. Não, mediana sim. Então, assim, enfim, o estatístico não é burro. Ele sabe olhar as coisas em volta. Mas, enfim, no século XVIII, XIX, junto com a média estando muito forte, começou-se a surgir, né, várias outras formas de você analisar uma população. E aí é que nasce, vamos falar assim, oficialmente, né, como ciência distinta, a estatística, a ciência do Estado. E aí levantava esses números de, enfim, de população, ainda muito simples. Depois a gente integra com a área da probabilidade e começa a tentar não fazer predições, porque quem prevê é cartomante, mãe de Ná. O estatístico, ele faz estimativas baseadas na realidade. Sei lá, cara, se eu pular de um prédio, qual que é a estimativa que você dá pra mim? Qual que é a estimativa que você faz pra mim? Pô, você vai cair, vai se arrebentar. Como é que você fala isso? Com base em tudo que você viveu na sua vida. Você conhece a gravidade, você sabe que um prédio é alto, você cair de lá, você morre. Mas se, por exemplo, tiver uma cama elástica lá embaixo, se, por exemplo, eu agarrar num fio. Então, assim, você faz uma previsão, não, uma estimativa com base no que você sabe. O estatístico, ele faz estimativas com base nos números. E aí a gente tem a estatística, que é uma ciência relativamente recente, a probabilidade é recente, apesar de vir lá junto com o censo demográfico, né? Até hoje a estatística é muito associada com o IBGE, né, que faz o censo demográfico do Brasil. Então você vê que interessante, né? A estatística é uma ciência recente. E aí, cara, a gente tem outra coisa interessante, que as maiores contribuições da estatística foram feitas indiretamente. Foram feitas por pessoas que não são exatamente da área estatística. Biólogos, matemáticos, principalmente biólogos, demógrafos, economistas, pessoas que estavam tentando resolver um outro problema e aí de tabela criaram uma ferramenta que depois a estatística pegou e falou: isso aqui é estatística, isso aqui tem a ver com o que a gente está fazendo, vamos aprimorar, vamos melhorar essa ferramenta. E aí pega essa ferramenta e aplica para outras áreas. Eu não consigo pensar num exemplo agora, mas imagina, por exemplo, o Viagra. Eu não consigo pensar num exemplo melhor agora, mas assim, o cara que criou, ele estava tentando resolver um problema de coração. E aí viu que ajudava a resolver um problema de ereção. Então aí se especializou ali para fazer o remédio para problema de ereção. Mais ou menos isso com a estatística, eu vejo dessa forma. Um biólogo, o Ronald Fisher, ele estava tentando resolver problemas de biologia. Com isso ele criou várias técnicas que a estatística pegou essa ferramenta, a técnica é a ferramenta, aprimorou e fala: isso aqui que o cara usou para biologia, eu posso usar em economia, eu posso usar em demografia, eu posso usar em geografia, eu posso usar em geologia, eu posso usar até em mapeamentos de cultura artística pelo país. Então, assim, tudo isso, você vê, contribuições feitas por pessoas que não eram oficialmente estatísticos, posteriormente receberam o título de estatísticos, porque eles estavam tão envolvidos numa área que posteriormente veio a ser reconhecida como estatística. E aí entra
terceira coisa, já não sei qual é a coisa interessante que eu estou falando aqui, que a estatística, ela é uma ciência cinza. É aí que entra. Eu falo aqui no canal que estatística paga bem, tem baixa concorrência, é muito prazerosa, você consegue associar com várias áreas, mas o maior defeito da estatística é a falta de reconhecimento. Para algumas pessoas como eu, isso às vezes até é uma certa vantagem, porque né, a concorrência é baixa, você consegue emprego mais fácil, consegue passar na faculdade mais fácil, mas quando você chega para alguém e fala eu faço estatística, é muito difícil. Eu estou tentando facilitar isso, mas ainda é difícil você explicar exatamente o que você faz, né? O que você faz. Então, por que isso acontece? É aí que é o terceiro ponto interessante, é que a gente chama a estatística de uma ciência cinza. Ela não é tão bem definida como a física, a biologia, a matemática. Você consegue falar isso aqui é isso aqui é aquilo e tal. A estatística, ela usa linguagem matemática, hoje também linguagem computacional, cria ferramentas e a estatística, ela está aqui pairando. Ela se associa com a física, ela se associa com a química, se associa com a biologia, se associa com a economia, se associa com a saúde, se associa com geologia, se associa com arte, se associa com, enfim, tudo de engenharia, indústria, se associa com tudo como uma ferramenta. E aí que a fama, o reconhecimento da estatística é diluído. Porque, por exemplo, quando uma indústria, a Ford, lança um carro, pode ter certeza, cara, que muitos e muitos testes estatísticos foram aplicados ali para aquele carro estar saindo da fábrica com uma confiabilidade, com uma confiança, com uma qualidade. O processo do chão de fábrica, de averiguar a qualidade dos produtos, você tem que ter um padrão, então você tem que padronizar. Quem faz isso são as técnicas estatísticas, são os estatísticos. Um remédio quando sai, pá, o remédio bom, aí o cara vai lá, patenteia, faz a patente dele, eu não sei se patenteia tá certo, faz a patente dele, aí você quer sair o genérico, você quer lançar o genérico para ser mais barato, mais acessível para a população. A Anvisa tem um método estatístico que ela avalia substâncias ali, vê, por exemplo, a luminosidade, o quanto que o medicamento atravessa, né, recebe luz e a luz atravessa. São formas de averiguar a qualidade que são feitas através de técnicas e testes estatísticos. Comida, alimentação, transporte, o trem, ônibus. Você tem que dar manutenção no ônibus, você tem que dar manutenção no avião. De quanto em quanto tempo? Ah, dá manutenção todo dia. Porra, sai muito caro. Ah, não, dá manutenção de 1 ano só, então. A cada ano. Porra, aí o avião cai e mata todo mundo, minha empresa tem prejuízo. Então, qual que é o tempo ótimo? Qual que é a melhor hora para fazer isso? Técnicas estatísticas vão te dizer. Como é que eu faço para atrair mais cliente? Se eu fizer isso aqui, qual a probabilidade de que a minha empresa cresça no ano que vem? De eu atrair tais clientes? Probabilidade, técnica estatística. Então tá embutido em tudo, cara. Fazer mapeamento para poder ir atrás de recursos de cultura, né? Fazer um mapeamento geográfico. Como é que eu faço isso? Técnicas estatísticas. Só que fica embutido, fica no meio. Não recebe a devida apreciação. A IA é a mesma coisa. Você sabia que o teorema de Bayes, puta teorema estatístico, a galera fala que é computacional, é estatístico, ele é probabilístico, é da estatística. Ele existe há muito tempo e ele está por detrás de vários processos. Eu não sei dizer, não vou me aprofundar, mas eu sei que ele está por detrás de vários processos computacionais, o teorema de Bayes. As redes neurais, os caminhos, o tal do machine learning, que é na verdade um gerador de texto muito inteligente, então ele pega probabilidades, é estatística, é tudo estatística e tá por detrás. Então assim, cara, eu gosto de dizer o seguinte, eu sigo uma página no Instagram, que é uma página de esferas, eles fazem esferas metálicas, e eu gosto do marketing dos caras, eles tentam mostrar para você como que as esferas metálicas são importantes, pequenininhas, grandonas, rolimã e tal, como elas são importantes. Se alguém vira para você e fala assim, pô, eu sou dono de uma fábrica de esferas metálicas. Você fala, porra, se lascar com esfera metálica, cara, que porra de esfera metálica? Se alguém vira e fala, não, eu sou dono de uma fábrica de celulares.
iPhone, tecnológico, computador. Pô, eu sei o que é isso, eu sei o que é um computador e tal. Me dá um celular lá. Agora, se eu te disser que eu sou dono de uma fábrica de esferas metálicas, você vai falar, pra que isso, pô? Que porra é essa? Pra que isso? Aí você vai na página dos caras e você vai vendo eles explicando que as esferas, elas estão desde dentro do esmalte, para o esmalte não grudar, para não secar, das latinhas de tinta. Eles são as bolinhas metálicas são usadas para polir outros metais, polir outros materiais, para fazer o rolamento de roda de carro, de meios de transporte. As esferas metálicas estão para todo lado. Eu sigo aquela página porque eu gosto do paralelo que eu faço com a estatística. A estatística é muito importante. Ela está em todo canto, só que ela está mesclada. Sai um carro, você pá, que carro chique. Você não vê, você não consegue nem imaginar o processo estatístico todo importante e necessário que está ali por detrás daquilo. Então, assim, nesse sentido, a estatística realmente não é uma ciência para ser reconhecida. Se você quer ser reconhecido, eu digo que as profissões, elas têm alguns capitais, né? Elas têm alguns bônus. Então você tem o bônus financeiro, você tem o bônus social. Enfim, é o que eu consigo lembrar aqui agora. Você tem um bônus financeiro e um bônus social. Pô, cara, se você, por exemplo, for formado em direito, você talvez não receba tão bem se você for atuar como advogado. Se você passar num concurso, que é muito difícil, porque existem muitos advogados, você talvez receba um bom salário. Só que, em média, se você for para advogar, você não vai ficar rico. Só que o seu prestígio social é alto. Pô, o cara formado em direito. O cara formado em medicina, todo mundo fala, médico é rico. Não necessariamente. Médico realmente nunca vai ficar desempregado e nunca vai passar fome. Mas eu acho que o esforço do cara, da maioria dos médicos, não é condizente com o salário deles. Só que o prestígio, porra, vira pra você. É por isso que todo aluno de medicina vai de jaleco pra praia. Todo não, mas eles vão de jaleco pra praia. Aluno de direito adora. Sou aluno de direito, eu vou te processar, porra. Então, assim, prestígio social, estatística não tem. Agora, estatística tem salário. E eu tento aqui, claro, aumentar o prestígio social, né, trazer pessoas, não só para que é minha área, eu quero que minha área cresça, não, mas porque ela é realmente muito importante para o desenvolvimento do país, mas principalmente para que você ou qualquer outra pessoa aí que veja uma oportunidade, se identifique, tire proveito, né, da estatística. Então, cara, eu nem consegui falar aqui das percepções que eu tive com a estatística, eu vou gravar a parte 2 e posto logo em seguida. Mas aqui, hoje passei um panorama interessante da origem da estatística e algumas percepções que eu tenho da área. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, comenta aqui o que você acha sobre e aguarde a segunda parte em que eu vou falar sobre como que a estatística conseguiu me fazer perceber algumas coisas que para a maioria das pessoas não é óbvio, tá bom? Um abraço e até logo.